Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos aí a mais uma aula da nossa disciplina de modelos preditivos e séries temporais. O tema da aula de hoje será classificação em problemas não lineares. A gente vai ver a intuição básica por trás disso e como que a gente conseguiria usar redes neurais para fazer classificação de padrões. A motivação é básica por trás desse tipo de problema, por trás desse desenvolvimento de soluções para problemas não lineares. É um problema que tem mais ou menos esse formato aqui, A gente tem duas classes aqui, a vermelha e a verde, e a gente não consegue separar essas duas classes por meio de uma reta, por meio de um hiperplano. Isso que a gente chama, é o jargão não, o termo para esse tipo de problema, é que esse problema é não linearmente separável. Então a gente não conseguiria resolver, achar a melhor superfície de decisão para esse problema com uma regressão logística, por exemplo. Que a regressão logística, igual a gente viu, é um problema linear. E qual que é a solução clássica para esse tipo de problema? É aplicar o que a gente chama de função aqui de kernel, um kernel, uma função de base, também igual a gente já viu lá na regressão polinomial, quando a gente tinha um problema, uma regressão senoidal, a gente fez uma transformação no nosso dado de forma com que a gente conseguisse estimar de maneira assertiva a função original, que foi a função senoidal, que gerou aqueles dados lá da regressão para a gente. E aqui, muito parecido, o que a gente está fazendo aqui é elevando a dimensão, melhor dizendo, aqui do nosso problema original. A gente tinha um espaço aqui bidimensional, aplicou uma função, aplicou uma transformação no nosso dado, onde ele foi agora para um espaço tridimensional, e nesse espaço tridimensional a nossa superfície aqui de decisão ela pode ser aqui um hiperplano que consegue separar essas duas classes muito bem. Então a gente está projetando aqui, fazendo uma projeção em um espaço de dimensão aqui superior, de forma com que a gente conseguisse separar esse dado aqui da melhor maneira possível. E o nome para isso aqui, isso foi descoberto no final aí do século XX, Isso chama kernel trick. E foi ele um dos principais artifícios, manipulações matemáticas que popularizou ainda mais o algoritmo SVM, que é o Support Vector Machines. Inicialmente o SVM foi um algoritmo concebido, mas ele não conseguia lidar com esse tipo de problema. E a partir do kernel trick, o SVM se popularizou porque ele começou a ser um algoritmo bastante robusto, que consegue fazer diferentes tipos de classificações em diferentes tipos de superfícies de decisão, que não são lineares. Isso, a motivação disso, pessoal, ela é muito parecida. Esse kernel trick nada mais é do que o que uma rede neural ela já faz intrinsecamente em sua formulação, Como a gente tem uma rede neural que é uma estrutura de camadas, e a gente já viu que essas camadas, esses neurônios, são responsáveis por mapear um espaço de entrada e um espaço de características, a rede neural ela já faz isso, porque ela dá uma dimensão superior ao nosso problema e faz uma série de transformações não lineares, com a esperança de que na última camada, quando a gente faz essa série de transformações, o nosso problema seja linearmente separável, seja mais simples de ser resolvido. Mas, bom, como que a gente consegue utilizar uma rede neural na classificação de padrões? É muito simples. Basicamente, o que a gente vai ter que mudar é na última camada. Ao invés de a gente utilizar uma função de ativação que é linear, a gente vai utilizar uma função de ativação apropriada para fazer classificação. E além disso, a gente vai mudar qual que é a nossa função de custo do treinamento. Não vai ser provavelmente o MSE, o erro quadrático, soma dos resíduos. Vai ser uma função de custo apropriada para fazer classificação. No scikit-learn, quando a gente instancia aqui um MLP classifier, que é a instância aqui de redes neurais para fazer classificação, essa função de custo já está naturalmente lá implementada nele. Então a gente não precisa fazer mais nada. Nem precisa fazer nem o passo 1 nem o passo 2 no scikit-learn, porque quando a gente está instanciando o MLP Classifier aqui, a gente vai ver isso nas aulas práticas ele faz isso automaticamente para a gente. Mas é bom mencionar porque tem alguns outros frameworks onde a gente programa a nossa rede neural tem que especificar cada um dos parâmetros e para a gente instanciar uma rede que faça classificação, basta mudar qualquer função de ativação da última camada e qual que é a função de custo que a gente vai usar para treinamento. Bom, e falando de redes neurais, a gente tem que mudar
igual a gente menciona, né, a função de ativação aqui da última camada. E para a gente fazer classificação, nada mais do que a gente tem que utilizar uma função de ativação que tem um comportamento aí muito parecido com o da regressão logística, um comportamento que ele vai dar para a gente valores entre 0 e 1, no caso aqui da classificação binária. E as funções de ativação que tem esse tipo de comportamento é a função do tipo sigmoidal, né? A gente tem uma função aqui que ela varia entre 0 e 1 e outra que varia aqui entre menos 1 e 1. Então, quando a gente define que nos neurônios aqui da camada de saída, né, a gente vai ter uma função de ativação desse tipo aqui, a gente está falando que a gente está lidando com um problema de classificação. E mais do que isso, né, se a gente estivesse lidando com a classificação multiclasses, se não houvesse uma classe binária, o 0, 1, se tivesse, por exemplo, 10 classes, se a gente estivesse trabalhando com reconhecimento de dígitos, a gente teria uma função de ativação aqui que ela chama softmax. A função softmax é uma generalização aqui das outras, mas que ela é específica aqui para multiclasses. Então, ela, por exemplo, o que ela determina é, para cada saída aqui do meu neurônio, ela vai dar um peso e vai retornar aqui para a gente uma probabilidade de pertencimento a cada uma dessas classes. Então, esse aqui, vamos supor que a saída da minha rede, né, eu tenho aqui no caso 5 neurônios com 5 valores distintos. A função de ativação softmax ela faz uma ponderação desses valores e retorna aqui essas probabilidades, digamos assim, de pertencimento a cada uma dessas classes. Aqui no caso deu 0,9, então a nossa observação provavelmente pertence a essa classe daqui, né? Porque é a que tem o maior valor. E a partir disso a gente consegue classificar. Se a gente tivesse um problema de classificação com 5 classes, a gente falaria que esse exemplo aqui provavelmente pertence à classe 2, porque é ela que tem o maior valor aqui, que foi a saída da função softmax. Então, basicamente, mudando a função de ativação da última camada, a gente consegue utilizar uma rede neural aí para fazer classificação. Então, beleza, pessoal? Então aqui é só uma intuição por trás aí de problemas não lineares que eu queria trazer para vocês, que é basicamente a gente tem um problema que a gente não consegue separar as duas classes de forma simples, né, por meio de um hiperplano, por meio de uma reta, que é a forma mais simples de separar duas classes. A gente eleva o nosso problema se a gente estiver usando uma abordagem mais clássica, né, que é utilizada no SVM. A gente vai fazer, fazer a operação lá do kernel trick, que é a motivação por trás de tudo isso, né, que a gente vai elevar a dimensão do nosso problema e nessa dimensão superior a gente consegue separar as duas classes. Aí a gente viu que a rede neural, através de mapeamentos sucessivos, tanto pelos neurônios quanto das transformações não lineares, a gente consegue utilizar para fazer classificação também, apenas mudando aí qual que é a função de ativação da última camada e colocando uma que é apropriada para classificação. Algumas referências para a aula de hoje. E na próxima aula a gente vai ver um outro algoritmo aí que ele é muito utilizado para fazer classificação, tanto classificação quanto regressão, mas eu vou explicar ele em termos aqui de classificação, que são as árvores de decisão em florestas aleatórias, né, ou random forests em inglês. Bom, pessoal, até a próxima aula.